Olá, meninas! O tema do vídeo de hoje é vivendo sob estresse. Você tem vivido sob estresse? Como tem sido o seu dia a dia? Você tem vivido sob muita pressão? Você tem vivido o tempo inteiro dessa maneira? Independente se é uma pressão no trabalho, se é uma pressão dentro da sua própria casa, ou talvez uma pressão de outras pessoas exercidas sobre você, ou uma pressão sua mesma, uma cobrança sua interna que você exerce sobre você. O que será que tem acontecido com a sua vida? Como você tem se portado? Como você tem agido? Qual a sua maneira de agir? Qual tem sido a resposta do seu organismo a essa pressão? Porque isso é o estresse, é a resposta do nosso organismo a uma determinada pressão. Quando essa pressão, exercida sobre você, é uma pressão que traz algo positivo, motivador, estimulador essa pressão, que legal, isso é bacana. O problema é quando essa pressão é exercida de uma forma tão forte, tão extrema sobre você, que começa a gerar um estresse muito grande sobre você, uma resposta do seu organismo de forma negativa, porque vem trazendo o quê? Com ela, dores de cabeça, O seu corpo começa a mostrar sinais como um cansaço, um desgaste, uma ansiedade, uma tristeza talvez, uma angústia, ou você vive estressada, cansada. É assim que você tem vivido? Muito cuidado com isso, com essa pressão extrema. Então nós temos que buscar trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Você tem muitas coisas para lidar, então tenha calma. Lide com cada coisa por sua vez, tá? O estresse independe da sua faixa etária. Você pode ter crianças com estresse, como você pode ter idosos com estresse. E desde a infância até a fase idosa, de idosos, uma fase mais madura, desde aqui até aqui, existe um caminho que pode ser percorrido sob estresse. Tudo depende de como você encara a sua maneira de viver, como você encara essa pressão. Você se sente irritada na maior parte do tempo? Perde o equilíbrio, E muitas vezes você perde o equilíbrio durante o dia. Você tem que reduzir esse estresse, Como é que você vai reduzir esse estresse? Você precisa fugir, se afastar de pessoas que lhe trazem um estresse muito grande. Por exemplo, tem pessoas que estão perto de você, só o fato de estarem perto de você, ali o tempo inteiro só murmurando, se queixando, ou trazendo estresse para você. Olha só, tem que resolver isso, tem que resolver. Se afaste dessa pessoa que lhe traz esse estresse. Peça um tempo, dê um tempo, limite essa pessoa a uma certa distância de você. Se você precisa reduzir o seu nível de estresse, então você tem que reduzir aquilo, a origem, a fonte do seu estresse, Então, por exemplo, as mulheres, tem mulheres que vivem, pobre coitadas, vivem sempre com problemas e toda vez que encostam em você, te trazem problemas, Amigas que eu me refiro, que essas pessoas que eu falei anteriormente são pessoas em geral, Pessoas no seu trabalho, outras pessoas, mas existem amigas que vivem dessa maneira. Então, se você precisa dar uma reduzida, a gente não tem que viver sob estresse. Então, reduza também o número de visitas a ela, deixe que passe essa fase na vida dela, até que você também se restabeleça, se reequilibre e consiga tentar ajudá-la. Porque se agora você está estressada, não é o momento de ajudar. Eu pego o caso de mulheres que vêm com um estresse tão grande para uma mentoria que eu paro e digo assim, qual é o seu problema? Elas não sabem, porque é simplesmente uma somatização de problemas que elas não sabem qual é o problema, o foco principal do problema. Então eu ajudo, como eu estou aqui agora gravando para vocês, para tentar de alguma forma ajudá-las. Então vocês precisam se afastar dessa fonte de estresse. Então assim, por exemplo, na minha casa, filhos, Falando de filhos. Muitas vezes uma filha se desentende com a outra, aí fala, mãe, eu não sei o que. Aí chega perto, o que foi que houve? Porque primeiro se dá uma respirada, chama por Deus e vai. O que foi que houve? Ah, mãe, mas ela tá... E ela não quer. Vamos lá? O que você pode fazer para ajudar a sua irmã? E o que você pode fazer? Ah, mãe, eu... Calma. Vamos começar reduzindo esse tom.
fala mais devagar e vamos resolver. Tudo resolvido, pronto, é hora de eu me retirar e deixar que elas se resolvam, né? De uma forma mais em paz. Mas eu preciso ir para trazer a paz de que elas precisam e não estão conseguindo achar esse ponto de equilíbrio. Um dia eu lembro que a gente estava conversando aqui na minha casa e ela disseram assim, mãe, também quando você vai resolver, você sempre vai, o que que eu posso fazer, o que que eu posso ajudar, como... Mas eu falei, mas é a forma que eu tenho de resolver. Porque se eu entrar no estresse de vocês, imagina, essa casa vai ser uma loucura. Então, na maior parte do tempo, está tudo em paz. Mas quando algo vai fugir da paz, eu sou a pessoa que tenho que estar em paz para trazer essa paz enquanto autoridade espiritual na minha casa, já que meu marido está trabalhando fora. Porque sacerdote do lar é a autoridade espiritual máxima dentro da nossa casa, abaixo de Deus. Não é verdade? Então, assim você pode lidar com as crianças. O seu marido, às vezes você já está tão estressado, ele chega com problemas também. Cuidado com o embate, aí gera embate. Então, você precisa estar em paz para recebê-lo, conversar. Conte como você se sente se você achar que é o momento, porque se ele estiver muito estressado, não é o momento. Cuidado, porque a gente tem vivido nesse mundo com tantas atividades, com tantas pressões, a gente tem vivido de fato sob pressão. A gente tem que ter muito esse cuidado, né? Então se afaste disso, essas atividades que lhe trazem muita pressão, muito estresse e que você pode reduzir. Por exemplo, um professor que trabalhe, sei lá, 2 turnos. Se você tem condição financeira, né, de reduzir para um turno, reduza para um turno. É uma atividade que traz muita pressão. Você está com uma turma de alunos que você tem responsabilidade sobre a vida deles. E de repente 2 turnos está lhe cansando muito. Ou talvez você esteja com uma turma muito pequena, tanto de manhã quanto à tarde, que exige maior atenção. Tente trocar para uma turma com uma maior idade, para que de repente você consiga ficar nos 2 turnos, porque financeiramente você precisa, mas você não vai estar sempre com 2 turnos de crianças muito pequenas, que lhe trazem realmente a maior pressão, de repente isso. Então, se existem atividades das quais você pode se liberar, porque lhe pressionam demais, trazendo pressão, né, trazendo estresse para você, e você pode reduzir, reduza. Reduza um pouco o estresse. Perceberam como muda? Quando eu começo a falar, faça, aconteça, você já começa, e quando eu reduzo o meu tom e digo, reduza, tente tirar de você isso. Se você pode, faça. Se afaste de pessoas que lhe trazem estresse por um tempo, até que você volte ao equilíbrio. Mas eu preciso ajudar essa pessoa. Ajude. Mas primeiro, amiga, amada, se ajude. Você não pode ajudar ninguém estando sob um estresse muito forte, muito extremo. Então, primeiro, se equilibre no Senhor, para depois você poder ajudar outras pessoas. Excesso de tarefas, muitas vezes não é a atividade em si que lhe traz estresse. Uma pressão muito grande, muito extrema. Muitas vezes, o que está lhe trazendo esse estresse todo, a ponto de você estar vivendo sob estresse, são muitas tarefas que você tem feito, né? O que é que você pode reduzir disso que você tem feito? Se na sua casa, né, moram muitas pessoas, como na minha, moram 5 pessoas, e aqui cada um tem as suas tarefas, o que eu fiz? Eu estava com muita coisa ainda. Sentei com minhas filhas essa semana, inclusive, né? Porque eu tive um estresse muito grande e há muito tempo não acontece isso comigo, mas eu tenho que dizer para vocês, eu sou ser humano. Muito embora a busca de Deus num ponto de equilíbrio tem sido muito bom. Eu tenho vivido serenamente no Senhor, com as minhas filhas, na paz de Deus, mas porque eu tenho buscado isso nele, porque não é o meu perfil. Eu sou dinâmica, eu sou proativa, eu sou dessa maneira. Só que assim, o Senhor é quem me faz estar bem. Por isso eu busco nele. Mas eu tive um desgaste essa semana e aí voou todo mundo. Voou todo mundo. Me zanguei, por favor, tô chateada e tal. E nunca mais tinha acontecido isso. Nunca mais. Eu não me lembro a última vez. Pode perguntar meus familiares, você que possa ter acesso, conheça um dos meus familiares, que eles vão dizer nunca mais. Não sabem quando. E aí eu comecei a me avaliar sozinha, antes de chamar a turma para pedir perdão e de ter uma conversa. Eu comecei a me avaliar e pensei, puxa, eu tô com excesso de tarefas. Eu tô com muitas tarefas, tanto no meu lar quanto no meu ministério e outras coisas mais. E o meu próprio médico pediu que eu reduzisse essa quantidade de tarefas. Eu reduzi as mentorias que eu fazia presencial, não estou mais fazendo presencialmente.
Não tenho condição hoje de pegar um número maior de mulheres que eu estou mentoreando, então eu fico com aquelas até que eu possa liberar e ter uma outra mentoria com outra mulher, mas sempre online, de uma forma que é mais tranquila, quando eu posso responder. Então, outras tarefas também do meu ministério fui me afastando, tô assim naquilo que é básico, importante, essencial. Continuo mentoreando, continuo palestrando, sim, sempre que as igrejas, outros locais me chamam para ministrar para mulheres, eu faço. Estou no Ministério de Mulheres na minha igreja, faço algumas outras mais, como esses vídeos que eu faço para vocês, faço áudios de podcast, põe no YouTube, transformando os meus livros todos para audiobooks, faço muitas coisas, mas além disso, a minha casa também. Então eu identifiquei que ainda tenho muitas atividades, então chamei a minha família, logicamente, pedi perdão a todos, muito envergonhada, nunca mais eu tinha explodido na minha casa, mas essa semana eu explodi, pronto. Passou, me perdoei, eles me perdoaram, e aí refizemos as tarefas. Eu pedi que minhas filhas fizessem tarefas diárias em uma agenda para elas, tivessem uma agenda, para que lembrasse elas quais são as tarefas de casa, da escola, de cursos que elas fazem, né, que elas também fizessem. Acho interessante, aliás, vou até deixar essa dica para vocês. Estimule seus filhos a ter um planejamento, tanto na área espiritual quanto na área secular. A longo prazo, sim, né? O que eu quero? Então, minha filha, por exemplo, botou na agendinha dela, uma delas, vou citar uma delas, tá? Porque foi a que veio me mostrar e conversar logo comigo. Então, ela colocou na parte espiritual, ela colocou, eu tô pedindo a Deus que me mostre meus dons e já quero atuar em tal e tal setor da igreja, tal e tal área da igreja e tenho esse, vi tudo. E depois ela mostrou a parte secular, mãe, eu quero fazer isso, isso e isso, coisas a curto e a longo prazo, curto, médio e longo prazo, muito interessante. E logo virando a página, isso aí ela tem para ser um objetivo, uma meta, colocando diante de Deus, e virando a página, pronto, tem as tarefas diárias que ela vão dando ok. E isso foi uma maravilha. Hoje eu tive muito mais tempo, estive mais sossegada, vivendo em menos pressão aqui na minha casa, né, no meu ministério, sempre buscando me equilibrar, porque a gente precisa tirar esse excesso de tarefas para que a gente não fique vivendo sob pressão o tempo inteiro, né? Então, cuidado, você tem que ter muito cuidado com relação ao seu sono. E eu tava dormindo 4 horas por noite. Então, nós precisamos, no mínimo, 8 horas, minha irmã. Tente dormir 8 horas, você precisa, eu preciso, a gente precisa descansar. O sono é restaurador, o sono ele reorganiza tudo aquilo que você aprende durante o dia, ou que você faz durante o dia, né, desenvolve. Então, ele vai reorganizando a sua mente para no dia seguinte poder receber mais, né, estando aquilo já absorvido. Então, é importante o sono porque ele é regenerador, ele é restaurador. Reserve tempo para você. Tempo pra quê? Pra aquela velha caixinha do nada. Pra nada. Nunca é pra nada, né? Assistir um filme, ou reorganizar pensamentos, ou não pensar em nada, estar só na presença de Deus. Tempo pra oração. Tempo pra Deus, pra você estar com Deus. Tempo para leitura da Bíblia. Reserve tempo. A gente precisa de tempo. Porque esse tempo, depois que você tira para você, você vai estar muito mais disponível para tantas outras pessoas de uma forma em paz, sossegada, serena, equilibrada, tranquila, diferente de viver sob pressão, né? Então reserve esse tempo, principalmente o tempo com Deus. Se você julgar importante, você acha que está num momento muito estressante, com tudo isso, não está resolvendo, você está estressada demais. Então, vá a um profissional da saúde mental, né? Da área da saúde mental. Converse um pouco, esteja com ele, faça terapias, né? Busque alguém que seja temente a Deus, é importante, né? Já que você é uma mulher cristã, alguém que tema ao Senhor, porque sempre a gente busca alguém que conheça, que entenda daquilo, da mesma fé que a gente tem, né? Da mesma crença que a gente tem, mais importante, porque a gente olha com o mesmo olhar para uma determinada situação. Então, tome muito cuidado, porque eu tenho visto, vocês não têm ideia do número de cristãos que têm usado ansiolíticos, calmantes. Gente, eu tenho um caso de uma pessoa que eu conheço, que essa pessoa foi até um psiquiatra e não deu 10 minutos de consulta. Foi assim uma coisa rápida, incrível. E ele passou calmante, um ansiolítico para ela.
Mas ele nem buscou saber a história de vida dela. Um mínimo de anamnese não teve, tá? Foi logo passado. Gente, que é isso? A gente tá perdendo a noção das coisas nesse mundo, tá o quê? Tá sugando a gente. A gente não pode viver dessa maneira. Eu sei que as atividades são muitas, que hoje a gente tem muito mais do que antes e tudo mais, muitas informações. Eu sei de tudo isso porque eu vivo tudo isso. Mas a gente tem que buscar em Deus um ponto de equilíbrio. É importante que a gente busque em Deus esse ponto de equilíbrio, porque a gente não pode viver sob efeito de medicamentos. Se for importante por um período, amém. Se utilize junto com o profissional que vai passar e que ele vai estar controlando isso com você, ele vai acompanhar você. Um terapeuta, esteja com um terapeuta, mas cuidado, porque a sua intenção de estar desempenhando muitas tarefas ao mesmo tempo, estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, é interessante, é importante ajudar muitas pessoas, mas você precisa colocar diante de Deus a sua emoção, os seus sentimentos, a sua alma. Você precisa descansar no Senhor, ter esse tempo para você, esse tempo com Deus e buscar essa fonte de equilíbrio que é Deus, a fonte de paz, a fonte de equilíbrio que a gente precisa para as nossas vidas, não é verdade? Então assim, mas eu tenho visto cristãos dependentes de ansiolíticos, vivem só na tarja preta e não mudam isso. Permanecem dessa maneira, então. O que é isso, gente? A gente vai viver a vida inteira dessa maneira? Porque a gente não consegue chegar num ponto de equilíbrio? Sua vida diária tem que ser assim, dessa forma? Controlada por um medicamento de tarja preta, será realmente? É isso que Deus tem para a nossa vida? Eu não acredito nisso. Por isso eu não aceito isso para minha vida diária. Então tomem muito cuidado com isso. Eu vou para a palavra, tá? A palavra vai nos falar um pouquinho porque que você talvez esteja vivendo nesse momento isso que eu tô falando, vivendo sob efeito de ansiolíticos e não larga para nada. A palavra vai dizer, vai nos instruir um pouquinho acerca disso. Eu vou ler em Mateus. Abra aí. Abra a Bíblia, acompanhe. Eu vou ler aqui em Mateus um pouco a respeito disso, Mateus 6:27. Então, faça a leitura, tá? Tô procurando aqui, já vou encontrar. 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olhe a pergunta do Pai. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Então, por que tanta preocupação? Por que tanta agonia? Por que tanta ansiedade? Por que tanto medicamento? Se acalme no Senhor. Creia em nome de Jesus que Deus cura, salva, liberta. Ele nos livra de toda e qualquer prisão. O Senhor é Jeová Rafá, Deus cura. Então não adianta você dizer, não dá para mudar, eu sou assim, eu vivo assim sob estresse. Porque, minha irmã, você vai adoecer, tá? Eu sinto dizer, mas você vai adoecer. Porque o estresse traz consigo respostas do organismo, que tem respostas que são dores físicas terríveis, dores emocionais tremendas. Então, minha irmã, ou você faz a tempo o que tem que ser feito, que é retirar o excesso, se afastar daquelas fontes, né, que lhe causam estresse, fontes de pressão que lhe causam estresse, não a pressão interessante, né, motivadora, vamos lá, você consegue, tá? Não essa, mas aquela pressão excessiva, extrema, que lhe faz mal, que lhe deixa estressada. Ou você faz todas essas dicas aí que eu tô dando pra você em amor, né, se livra disso, se afasta por um tempo, segura um pouco esse número de tarefas, ou você, minha irmã, eu vou lhe dizer uma coisa, você vai adoecer. Então, em nome de Jesus, agora é a hora de você rever isso e de voltar ao ponto de equilíbrio no Senhor, tá bom? Quem de vocês, mulheres, nós mulheres, por mais que nos preocupemos, podemos aumentar uma hora que seja a nossa vida? Nenhuma de nós. Nenhuma de nós, a resposta é essa. Nós não podemos acrescentar nenhum segundo à nossa vida. Tudo está no Pai. Então vamos colocar tudo, pegar todas as nossas causas e colocar no altar de Deus e deixar que o Senhor faça por nós. E isso eu não estou falando para você ficar quieta, não é isso. Mas é assim, tem coisa que não nos cabe, mas que a gente fica ansiosa, mas não vai resolver.
Então pega tudo isso e coloca no altar de Deus. E as coisas que você pode fazer, coloque no altar de Deus também. Porque se você quer fazer de forma que tudo lhe vá bem, só estando no altar do Pai, não é verdade? Eu vou ler mais um trecho da palavra. Pega aí, dá um stop no seu vídeo. Está em Salmos 94, 19. Salmos 94, 19. Pausa o vídeo, procura aí. Vamos ver. Achei. Achou? Vamos lá? 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ora bolas, aleluia! Então, quando a ansiedade, o estresse, aquela ansiedade que a gente estiver nos dominando no íntimo, espero que a gente não chegue a esse nível, espero que você não chegue a esse nível, mas se está, que saia dele, porque Deus pode trazer alívio. Então, vamos buscar no Senhor esse alívio, amém? E agora vamos fazer a leitura do último trecho que eu separei para esse tema de hoje, que é vivendo sob estresse. Pega aí a palavra, já tá com a palavra, né, irmãos? Então vamos ler em Provérbios 17, 22. 17, 22 diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca o osso. Provérbios 17, 22. Então, mulheres, vou repetir, o coração bem disposto é remédio eficiente. O coração bem disposto é remédio eficiente. Para que calmante? Vamos nos colocar diante do altar de Deus no dia a dia. Eu sei que de vez em quando pode ser que você necessite fazer um uso de um calmante por um episódio ou outro, claro que acompanhado com o médico, mas no nosso dia a dia vamos ter um coração bem disposto, vamos ter esse remédio eficiente que vem do altar de Deus. Buscar a Deus nos traz alívio, mulheres. Então vamos buscar o Senhor, vamos buscar nele. E ao invés de vivermos sob estresse, vamos viver sob a paz de Cristo, sob o direcionamento do Pai, sob a sabedoria que Ele nos dá. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá discernimento, Deus nos dá muito mais do que aquilo que nós possamos pensar, sequer desejar. Então vamos viver sob a vontade de Deus e sob a soberania dele, amém? Não mais sob estresse. Então pensem, né, um pouco sobre tudo isso que eu coloquei aqui para vocês. Avaliem, anotem, né? Comecem a tirar mesmo esse excesso, comecem a fazer isso, desenvolver isso no dia a dia de vocês. Voltem aos médicos, mostrem como vocês estão diferentes, para que ele possa fazer o desmame aos poucos. O profissional conhece, entende, vai saber te ajudar a fazer o desmame. E daqui a pouco você só vai usar uma vez na vida e se libertar em nome de Jesus definitivamente disso, porque o nosso melhor remédio está em Deus, a paz que excede todo entendimento humano, amém? Então que fique para você aí, que você possa tirar algo desse vídeo, que Deus fale ao seu coração e de repente a sua vida vai estar aí no altar de Deus de uma forma tão tremenda que nada mais vai lhe pressionar a ponto de você viver sob estresse, tá bom? Eu sou Sayonara Marques e a minha página no Facebook é Despertar da Mulher Sábia. Fique na paz de Deus!